Boa noite a todos e todas. Esse é mais um curso da Cia Fagulha, editora Cia Fagulha, www.ciafagulha.com.br. Reflexões sobre o teatro de Arthur Miller com Tiago Russo. O teatro de Arthur Miller tem sido objeto de discussão, montagens e filmagens mundo afora. Considerado um dos maiores dramaturgos dos Estados Unidos, o que ele e suas obras têm a nos dizer hoje, no século XXI. Sete encontro às quintas-feiras, com o professor Tiago Russo, doutor pela FEFELESH USP, é psicanalista, mestre e doutor em estudos linguísticos e literários em inglês pela Universidade de São Paulo, é também membro titular do The Arthur Miller Society, em Nova York, um dos autores de Arthur Miller for the 21st Century, 2019, Estados Unidos, autor e editor de The Ride Down Mount Morgan, coletânea de peças de Arthur Miller, a sair na Inglaterra em 2022. Sua tese de doutorado, realizada parcialmente na University of Louisville, Kentucky, foi escolhida como a melhor tese do programa e está indicada ao Prêmio CAPES, que acontecerá nesse segundo semestre de 2021. É teórico da Companhia Teatro Epigênio. Essa aula 7 será discutido o preço na contramão dos anos 60 e teremos como um convidado especial Gustavo Paso. Gustavo é reconhecidamente um dos notáveis diretores de teatro brasileiro. Seus espetáculos, seja pela Companhia Teatro Epigênio ou como convidado, sempre figuraram entre os melhores do ano nesta década. Em 2019, trouxe sua versão de O Preço de Arthur Miller, arrebatando plateias e crítica especializada, logo se tornando um dos principais destaques da temporada. Em 2018, apresentou 2 novos espetáculos que ficaram entre os melhores do ano. Hollywood, de David Mamet, em São Paulo, onde foi o único diretor a concorrer aos 2 prêmios mais importantes do teatro brasileiro, Prêmio Shell e a PCA, como melhor diretor de São Paulo de 2018. E Casa Caramujo, Infanto Juvenil, com 23 indicações em 3 dos prêmios mais representativos desse gênero. Prêmio CBTIJ, Centro Brasileiro de Teatro Infanto Juvenil, Prêmio Zilka Salaberry e Prêmio Botequim Cultural, ganhando o melhor espetáculo de formas animadas e melhor ator, alcançando unanimidade nos 3 prêmios. Sua companhia, um fato inédito, vencendo por 2 anos seguidos o Prêmio Aplauso Brasil de melhor espetáculo de Companhia de São Paulo, com Oliano, 2016, e Race, 2017, ambas de David Mamet, além de indicações de melhor direção e melhor elenco, e indicações ao Prêmio APCA e Shell 2016 para melhor ator, Gustavo Falcão. Gustavo dirigiu Em Nome do Jogo, de Anthony Shaffer, a trilogia Mamet, Poliana, Race and Feed the Clown, O Preço, de Arthur Miller, e A Festa de Aniversário, de Harold Pinter, entre outros, todos com indicações e prêmios. Estreou também grandes espetáculos de sucesso de público, crítica e prêmios. Garagem, Ariano, Bodocondó e Casa Caramujo, todos eles como diretor, autor e cenógrafo. Para 2022, a Companhia Teatro Epigênio se prepara para os eventos em comemoração aos 21 anos de direção e de sua fundação. E já tem uma estreia confirmada, O Alienista, uma adaptação de Gustavo Paso para o conto de um dos nossos maiores escritores, Machado de Assis. Estes são alguns dos livros da editora Cia Fagulha, www.ciafagulha.com.br, WhatsApp 11 951 198357, editora@ciafagulha.com.br. Para os que quiserem colaborar, apoio à editora Cia Fagulha, novos cursos, vídeos e artigos, blog da ciafagulha.blogspot.com e o apoio pela chave Pix, editora@ciafagulha.com.br. Agora passaremos a palavra ao professor Tiago e muito obrigado pela presença do convidado, Gustavo Paz.
Bom, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui novamente. Nossa última aula do curso. Fechar com chave de ouro aqui a presença do Gustavo, grande diretor. Hoje eu vou conversar um pouco sobre a experiência de direção dele, a montagem, a qual vocês assistiram. E fechar com chave de ouro com essa peça, que é uma das mais importantes do Miller também. A gente trabalhou com mais canônicas, né? Começamos na primeira com Todos Eram Meus Filhos, depois fomos para o Caixeiro Viajante, depois de Salem, Panorama da Ponte, depois da Queda. Então a gente viu muita coisa aí do Miller. Tivemos uma aula inteira introdutória à dramaturgia do Miller. Então acho que agora é o momento em que vocês já estão. A gente já estudou muita coisa, já debateu muita coisa. E fechando com chave de ouro pela possibilidade de ter assistido esse texto tão maravilhoso que é o The Price, que é o preço do Miller, né? Eu propus o que eu vou fazer é o seguinte, antes de falar, né? Eu vou apresentar assim muito brevemente o panorama da peça, né? Aquela coisa que a gente sempre faz, historicizar um pouquinho, em que contexto ela entra, quais foram as críticas, para a gente chegar na montagem da Epigenia, nessa montagem que teve no Brasil, e aí a gente conversa sobre o texto, sobre a montagem, aí a gente bate um papo mais descontraído, não tão assim acadêmico, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível nessa contextualização aqui da peça, mas tem elementos que eu acho que são interessantes para a gente refletir, porque é um texto bastante relevante. Ele foi muito relevante em 2009, quando a gente montou, ele continua sendo relevante, especialmente no dia de hoje, 9 de setembro, com todos os eventos que aconteceram pós 7 de setembro, nessa data horrorosa do que aconteceu aqui no Brasil, e acho que o texto traz coisas interessantes para a gente pensar, né? Um pouco. O Preço é uma peça que permanece ainda como um dos mais encenado, fora daquelas obras canônicas do Miller. É a peça também dos anos 60 que mais vai ter sucesso. Nos anos 60, a gente vai ver quais foram as obras, a gente já estudou um pouquinho, né? Depois da Queda, Incidente em Vite, mas o Preço permanece como sendo talvez o texto mais relevante, mais montado dele, mundo afora. Então, eu vou compartilhar com vocês, eu vou fechar a câmera por causa da conexão. Deixa eu só compartilhar aqui. Só um segundo. Vamos lá, ele está carregando aqui. Acho que agora foi. Abriu. Deu, né? Deu sim. Valeu, Roberto. Vamos lá. Então, o Preço, né? Esse ano também importante. O Miller faz muito legais, assim, no histórico e com os Estados Unidos, mas eu acho que nós também é temático, né? A gente tem né, na verdade, do Preço, a gente fez, a Epigenia fez, no Cabana. Do lado direito, a gente tem uma imagem que foi feita em 2017, Roundabout Theater, né? E é sobre isso que a gente vai falar, sobre essa peça. Eu coloquei como da aula isso na contramão dos 60 e coloquei contramão, né? Será que porque quando a gente pensa na estrutura, na forma da peça, bastante a gente nos anos 60, a gente tem que lembrar que especialmente 68, né, maio de 68, os movimentos de contracultura ali super efervescentes e tudo mais, né, movimento feminista a todo vapor, o movimento dos LGBTs, os negros, né, o movimento dos negros, os protestos anti-guerra, né, com relação às questões do Vietnã, né? Então a gente vai ver bastante, a gente vai ver muitas peças que vão se debruçar sobre essas questões nessa época, e a do Miller, na verdade, se a gente olhar, aparentemente ela não vai fazer isso, ela vai trabalhar com questões
de depressão econômica, o assim chamado drama familiar, que na verdade não é isso, né? Mas é muito mais do que isso, claro que é isso também, né? Mas, só para falar assim muito rapidamente, a primeira vez que o preço chega aqui no Brasil é no mesmo ano, de 68, com a direção do Luiz de Lima. Inclusive, a primeira tradução em língua portuguesa publicada foi essa, né? O Jardel Filho estava no papel do Vitor, por exemplo. Depois, em 1970, existe uma outra temporada, também com a direção do Luiz de Lima, e um detalhe é que a Esther, por exemplo, ela foi feita pela Rosa Maria Murtinho, né? Depois, em 88 e 89, foram 2 temporadas no Rio, com a direção da Bibi Ferreira, e a Esther, né, só para falar das personagens femininas aqui, mas a Esther foi a Eva Vilma. Estou falando da Eva Vilma porque a gente já viu que ela tem diversas participações nas peças do Miller. Ela fez ninguém mais, ninguém menos do que Abigail Williams, né, do Bruxas de Salem, a grande vilã ali da peça, né? E, bom, O Preço é uma peça que arrebata, né, público, crítica. Ela tem uma questão de tema, uma questão temática bastante relevante, porque ela trata de drama, de questões familiares, ela trata de relações de dinheiro, de relações de poder, de sonhos e também da realidade, né? E tudo isso tem um preço, né? Essa é a grande sacada. Agora, em questão da forma, isso também a torna uma grande peça por certos motivos, que é o que a gente vai tentar discutir aqui, né? Mesmo que a crítica tenha dado uma boa lavada assim na peça, né? Detonado a peça em certo sentido por conta de uma forma, vamos dizer, muito conservadora, tendo como, né, assim, tendo na cabeça o que estava sendo produzido naquele tempo, né? Os movimentos de vanguarda todos indo na direção oposta do que o Miller estava fazendo, né? Mas aí, essa é a pergunta que eu lanço. Será que é tão contramão assim, né? Então é isso que a gente vai pensar um pouquinho aqui. Então, só para não ficar muito jogado, eu tenho que fazer uma pequena contextualização em relação aos anos 60, né, ao que estava sendo produzido nos Estados Unidos, em termos de grupos teatrais e de performance e tudo mais, né? Então, só para a gente voltar um pouquinho, a gente já comentou isso em alguma aula passada, deve ter sido na primeira, segunda, né? Por exemplo, nos anos 30, quando a gente pensa nos anos 30 e anos 40 nos Estados Unidos, a gente pensa muito no florescimento do teatro não comercial. Então a gente tem que lembrar que em 1929 teve a grande crise econômica, né, o crack da Bolsa de Nova York. É um momento muito, muito crítico, né? E, aliás, isso está no epicentro do preço, né? A depressão econômica foi aquilo que, de certa forma, impediu o pai de trabalhar, e aí o Vitor vai dedicar a vida dele para o próprio pai, para tentar salvar ali o que resta, né? Mas os anos 30, especialmente a década de 30 e a década de 40, elas serviram para que esse teatro não comercial florescesse, primeiro porque o custo era muito mais baixo, né? E as questões econômicas, né, pelas quais as pessoas estavam passando, começaram a ser projetadas no palco, né? Então as pessoas viram que toda aquela mitologia, toda aquela, né, a falácia do sonho americano, ela estava exposta ali. Então o sonho se provou muito mais um pesadelo. Tava muita gente desempregada, passando fome, desamparada, e o teatro começa a fazer uma leitura disso também. Então surgem grupos ligados a diferentes formas de militância. A gente tem, como eu já mencionei em aulas passadas, né, a gente tem o Workers' Laboratory Theater, o Labor Stage, que foi muito importante também, Stage for Action, Theater Union, e o Group Theater. Group Theater, lembrando, é o grupo do qual derivou, né, da onde saiu o Elia Kazan, o grande diretor, que a gente vem falando sobre ele aqui nas aulas, por conta da relação dele com o Miller, né? Então isso passa, esse teatro não comercial, ele passa a florescer de forma bastante potente, né, nessas 2 décadas de 30 e 40. Nas décadas para os 50, a gente vai ver realmente o crescimento da Off-Broadway. A
como a gente também já viu em aulas anteriores, né, é aquele teatro que literalmente se colocava atrás da Broadway, né, um quarteirão atrás da Broadway, do lado de da Broadway, realmente plava ali de 100, que não é quando a gente pega a zona da Broadway, mas Broadway se caracterizou pelo um custo muito baixo para reproduzir peças, né? Mentalismo de contundente, coisa que a Broadway não podia se repetir, né? Porque a Broadway, se você colocar muito experimental, muito fora do gosto ali, né, do geral, e off-Broadway foi casa de muitos que são consagrados. Então, por exemplo, o The Zoo Story, do Albi, ele estreia justamente no Greenwich Village, que é um off-Broadway, né? Então, a gente vê muita gente surgindo no off-Broadway. E a gente chega na década de 60, que é o que é pra gente, né? Ativismo dentro e fora dos justamente nesse momento, off-Broadway, ele vai acontecer. O off é da mais. Normalmente ele era encenado em garagens, espaços abertos, em café, esses sem assentos, né? Mas ele é um movimento bastante criado de vanguarda, né? A gente tem, quando a gente esses grupos e essas fotos, né? A gente tem muito experimentalismo, tanto cênico quanto dramatúrgico. Né? Então, esses grupos do off, né, especialmente a linguagem do momento. Então, forma-se a linguagem do a gente isso nas outras aulas, surgiu uma dúvida do que seria esse agitprop, qual que seria essa linguagem e tudo mais. Então, a gente tem no palco a engrenagem do social colocada ali de maneira bastante politizada, bastante de uma maneira de protesto mesmo, né? Bastante interessante. E aí nós temos alguns grupos que eu queria destacar, que são bastante relevantes, inclusive até hoje, alguns deles, né? Ali do lado direito, a gente tem o Living Theatre, ali na fotinho com escrito em vermelho, né? O Living Theatre que costumava vir para o Brasil bastante, inclusive eles têm uma história de terem sido o Julian Beck e a Judith Malina, que foram os dois fundadores, né? Estiveram aqui, membros foram presos por porte de maconha, bem na época da ditadura, se não me engano foi em 1970 que eles foram presos, né, e houve uma grande mobilização para que eles fossem soltos e tudo mais. O The Living Theatre, acho que muita gente conhece, mas, né, de qualquer forma, ele foi um grupo que traduziu bastante os escritos do Artaud, né, do Antonin Artaud, especialmente pegando, eu diria que essa dimensão mais metafísica, né, do teatro da crueldade. Então, é um grupo de muito sucesso e que, enfim, floresceu de maneira estrondosa. Um outro grupo que no início era The Performance Group, esse TPG, né, esse TPG, que posteriormente passou a ser o Wooster Group. O Wooster Group também veio ao Brasil recentemente. Esse grupo, só para lembrar, né, foi aquele com o qual o Miller teve aquela treta, né? O grupo queria montar o Bruxas de Salem, com fragmentos, fazer uma coisa meio fragmentada, com tecnologia e tal, e a peça se chamava LSD, né? E o Miller falou de jeito nenhum. O Miller resolveu, queria entrar com processo, deu um rolo tremendo, eles tiveram que encerrar a temporada, porque ele falou, não, essa desconstrução não é o que a minha peça faz, né? Então eu prefiro que vocês encerrem isso. E aí ele acabou vetando ali, é um capítulo meio polêmico, né? Mas enfim, o Wooster Group até hoje ele é bastante reconhecido, especialmente pelo uso de tecnologia. Eles têm uma visão bastante interessante
de desconstrução e de performance e tudo mais. Depois a gente tem o Bread and Puppet, o Black Arts Repertory Theater. A gente tem a foto ali à direita, do lado direito embaixo. Quem fundou esse Repertory Theater foi ninguém mais, ninguém menos do que alguns Dutchmen. Então aqui a peça. Amiri Bará foi um da Jones, bastante interessante. Então vejam que o teatro começa a já mais identitário, né? Depois o Brad, que é ali do cima para você, ali slide cortou, mas tem um boneco gigante, o de trás da melhor. O da um boneco gigante, claro, Vietnã, resto anti-guerra, colocado no Bread and Puppet. Bread and Puppet é um grupo de nos Estados Unidos, né? E eles são muito característicos de teatro de contenção. É um teatro feito com bonecos gigantes e bastante de cunho bastante expressionista, é muito interessante. Acho que eu passei alguns vídeos deles para vocês darem uma olhada também naquela aula. E, por último, San Francisco Mime Troupe, do lado esquerdo ali embaixo, a fotinho colorida, também é um grupo que tem a linguagem do agitprop. Eles costumam fazer as apresentações em lugares muito abertos, fazendo intervenções, fazendo protestos políticos de maneira muito interessante. Então, vejam que, pensando nessa questão de linguagem, né, e formas, a gente vê muito que tem uma linguagem e uma forma não dramática, né? Aí, quando a gente pensa, pessoal, tá dando, será que minha conexão está funcionando? Que meu celular tocou aqui, eu não vi, vocês estão me ouvindo, me vendo? Sim, Tiago. Tá bom, que eu recebi aqui, desculpa. É porque eu não consigo ver se está funcionando, mas está certinho, então. Bom, então, com relação a essa linguagem, né, do teatro, a gente vê que a tendência dramática, ela estava meio que de fora, né? Então, o que acontece é que os movimentos sociais, o teatro começa a ler esses movimentos sociais e traduzir isso nas performances, invenções, nas peças. Então, atenção, tanto off quanto ao off-Broadway. Então, que começa um pouco mais as linhas de raça, linhas de sexualidade, e aí o teatro começa esse rumo. A gente chamados novos quanto em 70, por exemplo, Gustavo, né, grande especialista aí no Mamet, também é um dos que, mas Condra não vem construção com essas linhas não dramáticas, e também Wilson, né, um dramaturgo muito importante que surge essa leve. Então, eu destacaria e August dando um pouquinho contramão, como o Miller ali, no que vai vir ali depois, né? E a Broadway, né? A gente está falando desse off-Broadway, desses movimentos. A Broadway permaneceu o lar dos turistas, né? Dos turistas, dos empresários, dos tours de ônibus, né? Turismo, a gente pontuou isso na primeira, quando as pessoas normalmente para, né? Para ver espetáculos que já têm prestígio, tudo mais, turístico. E o que é a grande vamos dizer, circuitos já têm sido testadas no circuito, né? Regionais, por exemplo, testar desse certo a Broadway, aquilo,
e aí virava hit, né? Com altos custos, obviamente, né? Isso é curioso. Agora, a gente pensa em Taylor, ou ativismo, a gente põe no passado, né? Firme no ativismo dele, participou de diversos protestos, né? Aí na foto da direita, embaixo, o Miller está num protesto, né, End the War, né, para que terminasse a guerra do Vietnã. Ele participou dos sit-ins, aquele protesto pacífico em que as pessoas sentam né, protestam pacificamente. Participou dos teach-ins, né, das palestras. Ele ia nas universidades, dava palestras falando sobre a importância da luta política, da importância de ir contra o sistema vigente ali, especialmente na University of Michigan, Universidade de Michigan, da qual ele é oriundo ali. Ele fazia duras críticas, né, ao conservadorismo, aquela política que engessava o progresso estadunidense, né? Então, em termos de ativismo, ele estava sim em sincronia com o tempo dele. Mas e dramaturgicamente? Então, essa é a pergunta, né? Dramaturgicamente, será que ele estava? É isso que a gente vai tentar responder hoje, né? Então, como eu falei, no primeiro olhar, talvez não, mas talvez sim, quando a gente olha para o que está nas entrelinhas. E o Miller, a gente tem que olhar nas entrelinhas. Assim como para o Mamet, o que está nas entrelinhas é muito importante também. Apesar de que o Mamet é muito direto, né? O Gustavo vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Mas, de qualquer forma, a gente vê que tem uma sintonia, sim. Não é tão na contramão quanto a gente acha. Então, em 61, ele escreve The Misfits, que foi aquele roteiro que ele fez para Marilyn, Os Desajustados. O filme foi feito com Clark Gable, eu já falei sobre ele aqui. Inclusive tem o conto também, The Misfits, do mesmo ano. Eu posso passar para vocês, quem quiser ler. Tem tradução em português também, tá? Em 64, a nossa querida After the Fall, Depois da Queda, que a gente discutiu muito na aula passada, tivemos uma boa discussão. É uma peça que é totalmente fragmentada, então a gente poderia, num sentido formal, associá-la à vanguarda dos anos 60, mas em termos de conteúdo, né, plenos anos 60, com tudo isso, né, Vietnã, direitos civis, direito dos homossexuais, feminismo, e o cara tá falando de holocausto, o cara tá falando de macartismo, de depressão econômica, né, então a gente fala, nossa, tá meio fora ali, né, mas como a gente viu na aula passada, não é tanto assim, né. Em 64, no mesmo ano de After the Fall, ele vai escrever o incidente em Vichy, e aí que também vai tratar de antissemitismo, são pessoas suspeitas de serem judeus, eles vão ser encurralados e colocados numa sala, uns vão para a liberdade, outros vão para campo de concentração. E em 1968 a gente tem o Preço, né, que vai lidar essencialmente com as questões da crise, né, da crise econômica, do dinheiro, como que o dinheiro molda as relações e como ele afetou ali a relação daquela família, dos Friends, né, o Victor, o Walter e a Esther, né, como que eles estão ali mais diretamente envolvidos nisso. E aí, então eu acho que para a gente começar a falar do Preço, a gente tem que falar um pouquinho sobre o porquê dele escrever isso e falar desses assuntos numa era em que se falava não o contrário, mas se falavam outras coisas, especialmente de outra maneira, né? E o Miller teve esse jeito aí de fazer essa peça incrível, né? Que vocês assistiram, que teoricamente está na contramão do que estava sendo feito ali nos anos 60. Então, olha só, eu coloquei esse trecho da biografia dele, que ele diz o seguinte: presumiu-se, falando dos anos 60, né, do que estava acontecendo ali, da leitura dele dos movimentos, do que estava acontecendo, do movimento e de como o teatro estava enxergando esses movimentos de contracultura. Então vejam só que interessante. Miller fala: presumiu-se que a aprovação da legislação dos direitos civis e dos direitos do eleitor selou a injustiça histórica. O sonho agora era o amanhã,
a energia nacional foi redirecionada para o espaço. E enquanto as cidades americanas foram incendiadas e uma guerra distante começou a custar em termos de contagem de corpos, houve pouca inclinação para instigar as origens de tal discórdia, a enxergar isso como o preço a ser pago por uma história que foi facilmente transmutada em mito, né? Então aqui reside uma crítica dele de essa energia nacional, ela está direcionada para uma solução no agora, pensando no futuro, mas ela não olha, ela não vai investigar as origens, ela não vai querer buscar as raízes disso, né? E o Miller tinha muito aquela filosofia teatral, né, que a gente conversou em algumas aulas, ele mesmo falava isso. A história das minhas peças é sempre a história de como os pássaros retornam ao ninho, né? Ou seja, é sempre sobre ação e consequência, é sempre para a gente conseguir ligar os pontinhos, né? O que o torna um grande tributário do Ibsen, grande tributário das tragédias gregas, né, do próprio Shakespeare, inclusive, né? Então a gente tem uma outra tradição dramatúrgica a qual ele se filia, a qual, a propósito, o Mamet também está afiliado, né? O Sam Shepard também e tudo mais. Depois ele vai dizer, ali na segunda citação, na verdade, a própria ideia de uma continuidade operacional entre o passado e o presente em qualquer comportamento humano era démodé, fora de moda, e, portanto, perto de uma risível e antiquada irrelevância. Minha impressão, na verdade, era que os dramaturgos não estavam interessados ou se mostraram incapazes de apresentar material antecedente. Como em muitos filmes, as peças pareciam existir inteiramente no agora. As personagens não tinham nenhum passado ou nada que pudesse, de alguma forma, dirigir as ações presentes. Era como se a cultura tivesse decretado a amnésia como a marca final da realidade. Então vejam que isso aqui, né, a gente já está na 7ª aula, isso aqui é Miller na veia, né? Quer dizer, você não ter o passado, você colocar essa continuidade operacional entre passado e presente, dane-se o passado, eu não quero saber do passado, né? O movimento, os movimentos dos anos 60, todos, queriam quebrar com esse passado, né? Assim, então, assim, esquece o patriarcado, esquece as regras sociais, esquece essas convenções sexuais tacanhas, né? Então, é um rompimento. E o Miller, ele tá falando, olha, vamos olhar lá para a década, vamos olhar para a depressão econômica, né? Então, a preocupação dele é uma preocupação política, obviamente, e ele traduz isso na forma da peça, isso que é bastante curioso, né? Como vocês podem imaginar, a peça foi detonada por todos os lados, foi elogiada também por diversos lados, né? Então eu coloquei ali, né, o título irônico, o preço, críticas e depois, né, melodrama familiar sobre a depressão econômica. Então muita gente na época considerou um melodrama familiar, né, muita gente com uma mentalidade contemporânea falando, mas era muito mais fácil o Vitor ter realmente largado o pai, cada um vai viver a sua vida e já era, né, uma mentalidade contemporânea isso, né, as questões ali, a tomar as decisões que tomam na peça, né? Então, temporada do Preço, 405 performances, né? A curadora do Miller, viajando, mas bastante mitada, né? As críticas foram muito John Simon, anotei aqui para você, disse o seguinte, um tédio não fora de modo e humor. Chapman, por outro lado, candida, constante, fascinante, especialmente e chega ao emocionante, devastador. Robert Huston, que sempre foi muito crítico, né? Ele vai da escrita, ele vai falar, não, é escrito. E aí ele atenção que eu de vocês Thiago, depois. Oi? Tiago, o seu som está falhando. Tá, peraí, deixa eu só trocar aqui, peraí. Oi, dá para ouvir? Agora sim. Tá bom, tá bom.
Mas deu para ouvir o que eu falei antes ou não? Algumas coisas não. Tá bom. Das críticas, deu para ouvir nada das críticas ou deu? Não, deu para ouvir. É que ficou entrecortada a fala. Pouca coisa da crítica. Tá bom, tá. Bom, então, vou falar rapidinho, então, dessas críticas. John Simon falou que a peça foi um tédio improvável, não convincente, fora de moda e sem humor. John Chapman, por outro lado, né, ele vai fazer uma crítica positiva, ele vai dizer que a peça foi esplêndida, contagiante, fascinante em intensidade, especialmente por ter um início divertido e que chega a um final de emoção devastador, né? E aí eu falei, acho que foi aqui que eu parei, né? No Robert Brustein, que foi sempre um cara muito crítico em relação ao que o Miller fazia, ele vai primeiro reclamar que tem uma escrita muito pobre, uma escrita muito ruim, e aí ele vai dizer, essa peça nos dá a mera aparência do sentido, atrás do qual nada de significativo acontece. Então, era isso que eu queria que vocês pensassem um pouco, né? Quer dizer, a mera aparência do sentido e nada significativo acontece, me parece uma leitura meio equivocada, mas aí a gente conversa depois e a gente vai comparar com as críticas do Brasil que foram feitas aqui a nossa montagem da Epigenia. Clive Barnes vai dizer que é uma das peças mais cativantes e mais relevantes já escritas no teatro dos Estados Unidos, né? E por último, a gente tem, eu peguei aqui, né, a Penelope Gilliatt, que também foi uma crítica importante da época. Ela disse, lindamente inteligente, obstinadamente na contramão de tudo o que se vê no teatro de Nova York. E por aí, e talvez por isso, se deu o destaque da peça, né? Então, é algo para a gente refletir também. O que acontece é que os críticos ficaram bastante perturbados, né, com a forma da peça, comparada com o que estava sendo feito naquela época, mas também pela falta de resolução no final da peça, né? Quer dizer, a gente espera uma conciliação ou uma coisa mais objetiva e a gente fica tudo ali meio pendurado, né? A gente fala, meu Deus, não é o que eu esperava, né? Especialmente de um Arthur Miller, que, né, que vai fazer aquela peça, vai ter um começo, meio e fim, né? Mas, de qualquer forma, a peça fica 51 semanas em cartaz, ela tem muitos revivals, muitas remontagens pelo mundo inteiro, né? Isso é bastante interessante, porque o texto em si é muito relevante, as pessoas enxergam isso é muito, muito legal, né? E aí, eu vou fazer um parênteses aqui para tentar mostrar como que o preço chega aqui no Brasil, como foi o meu... como eu conheci o Gustavo, né? E aí a gente vai entrando no preço aqui no Brasil. Eu coloquei aqui, né, David Mamet versus Arthur Miller, falando da trilogia do Mamet, do Gustavo, né? Oleana, Race e Hollywood. Na verdade, acho que o David mencionou o Viga, né? Eu conheci o Gustavo no Viga, após uma performance do Race, e naquele debate que ele sempre faz nas peças dele, eu acabei comentando, né, sobre a similaridade entre o Miller e o Mamet, que eu falava, nossa, os dois são muito parecidos, eles têm têm afinidades muito legais, e aí o Gustavo vai poder falar para vocês depois, né? Aí ele falou, poxa, legal, já pensei em montar o Miller, penso em montar o Miller e tudo mais, e a gente trocou contato e tudo mais, né? Essa fotinha que vocês estão vendo da direita foi uma palestra que eu dei quando eu estava fazendo meu doutorado lá, comparando justamente os dois, o Miller e o Mamet, né? Teatro, política e a dinâmica do capitalismo, né? E aí eu faço um pouco essa diferenciação dos dois e tudo mais, mas o próprio Christopher Bixby, que é o biógrafo do Miller, grande crítico literário, ele diz que não existe nenhum dramaturgo nos Estados Unidos que que possa ser comparado ao Arthur Miller, com a exceção do David Mamet. Então ele fala, o cara que é o Arthur Miller vivo hoje é o Mamet.
né? O Mamet, ele é ator, ele é diretor, ele é roteirista, ele é ensaísta. Ele assim como o Miller, né? A gente falei para vocês de vários ensaios do Miller, mandei para vocês aquele ensaio dele falando sobre o Tennessee. O David Mamet tem vários, milhões de ensaios sobre teatro, sobre posicionamento crítico. Então ele é um cara que também tem um ativismo muito ativo ali, muito participativo na vida contemporânea, e ele produz peças que são interessantíssimas. Aí o Gustavo vai falar com vocês depois sobre isso. Mas eles têm pontos em comum, diversos pontos em comum, a propósito, né? E foi assim que eu estabeleci o primeiro contato com o Gustavo, a gente foi, né, conversando e tal, e eu falei para ele, né, falei, olha, eu estou indo para os Estados Unidos, eu vou ver uma peça, e aí o Gustavo falou, olha, o que você sugere do Miller, né, eu sempre pensei nisso, aquilo, eu falei, ó, eu gosto muito do preço, né, uma peça, inclusive, que eu estou indo para os Estados Unidos para assistir, e quando eu fui para os Estados Unidos, após conhecer o Gustavo, ainda em 2017, eu fiz meio que uma pesquisa de campo, né, já tendo em mente ali que eu ia poder, de alguma forma, conversar com o Gustavo e falar, olha, essa peça, tal, né? Eu fui para Nova York, eu fui assistir O Preço, obviamente, né? Ali na foto a gente tem o Mark Ruffalo, eu fiz uma pequena entrevista com ele, essa entrevista vai estar publicada daqui 2 semanas, ela sai nos Estados Unidos, e eu lembro que eu tenho isso em vídeo, tudo, né? Mas uma das perguntas que eu fiz para ele era qual era o maior desafio em montar essa peça em 2017 para os estadunidenses, né? Para os americanos, porque eles estavam ali no meio da Broadway, né? Com ticket, né? O ingresso caríssimo. Então, assim, é um público que é o público geralzão mesmo, né? Que seria para nós aquele público comercial. E eu estava muito assim, nossa, o que o pessoal percebe, o que não percebe, né? E quais são os seus desafios, né? Eu perguntei para ele. E ele me respondeu que o maior desafio era tentar deixar clara essa dimensão, the outside dimension, ele me falou, né? Essa dimensão de fora, né? Essa dimensão de fora no sentido de, olha, não é só um drama privado, não é só sobre aquela família. Tem uma coisa maior de fora, externa, pública, que vai determinar a vida daquelas pessoas, que é o dinheiro, é o signo do dinheiro. A falta de, no caso do Victor, e o excesso, ou talvez o suficiente, no caso do Walter, mas é o dinheiro que molda aquelas relações. E ele me falou, o maior desafio é que as pessoas realmente enxerguem essa dimensão externa. E eu fiquei muito feliz com a resposta dele e tudo mais. Eu detalho isso nesse artigo, depois eu posso mandar para vocês quando for publicado, mas conversei também com a Jessica Hecht, essa que fez a Esther, ali do lado direito, né? E antes de eu fazer a pergunta para ela, que eu fiz a mesma pergunta, ela me fez uma pergunta e eu queria jogar para vocês essa pergunta, né? Ela falou, como que essa peça serve para o Brasil, né? E aí eu fiquei pensando, né? E já tínhamos ali elegido essa nova figura como presidente, aí a gente conversou algumas coisas, depois eu conto para vocês, mas de qualquer forma, essa pergunta eu queria jogar para vocês também, né? E ela também me falou um pouco sobre essa questão de como as pessoas vão entender isso, né? Como sendo só um drama familiar e tudo mais. E aí eu comentei com ela, né? Falei, nossa, as pessoas tendem a olhar por drama familiar ou família disfuncional, né? Um fato é, a Esther bebe, né? Como vocês viram na montagem, a Esther já chega ali meio falando alto, meio alterada. Então, quer dizer, é uma família, a mulher é bêbada, né? A mulher é alcoólatra, o outro é, entendeu? Então, isso, para os dois, isso é um desafio, é perceber o que está nas entrelinhas, né? Então, eu acho que isso é fundamental para a gente pensar um pouco, né, quando a gente for ali discutir depois. E aí, eu passei a fazer a tradução da peça, né, quer dizer, voltei para o Brasil, eu e o Gustavo conversamos, o Gu traduziu
do Brasil, eu traduzi dos Estados Unidos, porque eu fui para os Estados Unidos fazer doutorado, e aí a peça finalmente saiu, né? Mas antes de eu passar, nós já vamos discutir a peça, eu queria só mostrar uma curiosidade para vocês, é um outro parênteses, não tem nada a ver, é uma quebra aqui no nosso raciocínio, mas eu queria mostrar para vocês as peças que estavam em cartaz quando eu fui para lá nessa mesma temporada. Vejam que curioso, né? A gente tinha Casa de Bonecas, parte 2, que é dramaturgia, né? A parte 2 ela foi feita pelo Lucas Necht, que é uma peça que se passa 15 anos depois da Nora, né? Que é casada com o Torvald, de Casa de Bonecas, do Ibsen, como se ela retorna para o lar. E o que acontece? Essa peça foi montada aqui no Brasil, eu não cheguei a assistir, com a Marília Gabriela. Dizem que foi uma peça muito legal. Mas vejam, Casa de Bonecas, parte 2, dramaturgia. Lembrem-se, estamos falando de teatro comercial, Broadway ali, né, na veia. 1984, né, do George Orwell, também está ali. Little Foxes, da Lillian Hellman, sobre a qual nós falamos bastante aqui no nosso curso, né, As Pequenas Raposas, também. The Glass Menagerie, os pesquisadores do Tennessee, né, que estão aí, o Zoológico de Vidro, ou A Margem da Vida, também estava em cartaz com a Sally Field. Eu conversei com a Sally Field também, fui assistir, consegui bater um papo com ela, também dramaturgia. Indecent, da Paula Vogel, que está ali do lado direito, vermelhinho, eu não consegui assistir, porque ela ia estrear, acho que 2 semanas depois de que eu ia embora, mas Indecent ganhou o Tony Awards, ganhou diversos prêmios, foi considerada a primeira peça anti-Trump nos Estados Unidos, né? Então, vejam, peças de dramaturgia, peças consagradas, com atores e atrizes consagrados, né? Ali do lado direito embaixo, do lado esquerdo embaixo, a gente tem a Cynthia Nixon, alguns conhecem dela de seriados e tal, Laura Linney, ali do lado direito, em cima, né? Então, assim, tem uma coisa de Star System, né? Do sistema de estrelato e tudo mais, que é o que atrai o público e os turistas, né? Agora, a pergunta é, o que será que esses turistas enxergam nessas peças, né? Vou até Nova York, em 2017, assistir a Lillian Hellman. Ok, o que você quer ver na Lillian Hellman, né? Então, acho que essa é uma pergunta legal. Estou indo para ver o preço. O que você vai ver no preço, além do Mark Ruffalo, né? Enfim, então são perguntas interessantes que se aplicam também ao nosso teatro aqui, né? As pessoas que vão ver, sei lá, a gente mencionou, né, o Fagundes ou alguém, será que eles estão prestando atenção na peça ou no Fagundes, né? O que não seria um problema, claro, né? Mas é interessante a gente pensar como esse sistema comercial, ele tem essa capacidade realmente de pegar coisas e muitas vezes transformar numa outra, né? Assim, isso é muito, muito curioso. Sabemos também que a Broadway não é boba nem nada. Essas peças, todas clássicas aí, com exceção do Indecent, que virou um clássico depois, elas foram testadas antes, né? Em circuitos alternativos, no Off-Broadway. O próprio, né, o Glass Menagerie, a gente pensando no Tennessee, pensando no próprio Miller, né? Eles escreviam muito tempo antes, mas na década de 50, eles tiveram muitas das peças, das suas peças, montadas no Off-Broadway e projetadas ali, eles voltam para os holofotes também via Off-Broadway. E aí a Broadway vai lá e fala, não, deu certo lá, vai dar certo aqui, né? Então isso é bastante, bastante curioso. E aí a gente chega, finalmente, na nossa montagem do preço. O preço, na verdade, a gente... eu vou falar 2 minutos, assim, pontuar algumas coisas rápidas, e aí a gente abre para uma coisa que eu queria chamar a atenção, aí a gente já vai falar montagem, que foi e tudo mais, mas, de novo, né, essa essência da peça, né, frente aos anos 70, é curioso a gente pensar todas as personagens dessa peça, elas meio que criam do passado para servir as necessidades do presente. Elas buscam a peça inteira, né, justificar se tornaram do passado. Olha, eu sei porque eu tenho
estão ali, às vezes negando, às vezes reconhecendo, né? Mas veja a grande sacada, tudo em termos de fracasso, né? E a partir disso surgem ressentimento, que é o grande mecanismo dessa peça, né? As pessoas se negando a enxergar o preço, né? As escolhas que elas fizeram, o preço que elas têm que pagar. Tiago, Né? Oi? Tiago, seu som de novo está com problema. Eita, deixa eu ver aqui, deixa eu pôr outro microfone, peraí. Ok. Pronto. Deu? Aqui tá. Ok. Deu? Tá bom. Uhum. Pessoas, elas estão na de se negar, né? As consequências das que elas fizeram, né? Mas é um mecanismo bastante presente ali. Então, a peça opera mais ou menos com esse mecanismo do, né? A gente tem quase que um exorcismo ali, né? Porque essa peça, cenou ela em arena, e uma areia rolando ali como símbolo, né? Dessa e o que dá um muito mais poderoso, né, que a gente fez lá em Copacabana. E é curioso a gente pensar o seguinte, né? Só para finalizar essa história dos anos 60 e tudo mais. Os anos 60 foram anos de questionamento mesmo, mitologia nacional, a garantia de americana. Então, o que os anos 60 foi uma grande análise de questionamento contra as que se mostraram falsas. Então, a gente, e é exatamente essa, né? Via econômica, ele mostra como a uma falsa, como se mostrou, estão ali desamparados. Por outro lado, de conta fizeram a mesma coisa. Eles também questionaram, mas questionaram o Vietnã, questionaram o patriarcado, questionaram a civil, a questão, né? Então, vejam que sobre os preceitos do comunismo de uma maneira diferente, mas os movimentos fizeram. Então, a pergunta que está tão, né? Pensa, de novo, no preço. A gente tem o passado que vai ser demolido, literalmente, né? Ele precisa ser eliminado. A gente tem ali o sótão, né, do apartamento que vai ser demolido. Então, o passado vai ser eliminado e passado já não tem mais relevância. E aí o Miller pergunta, né? Será que é só isso mesmo e pronto? A gente vai demolir o passado e vamos para frente, né? As peças de vanguarda dos anos 60 também faziam isso de certa forma, né? Com as normas sociais, com o comercialismo, com a questão da guerra, né? Então vejam que há pontos muito similares, né? Especialmente quando a gente pensa nesse rompimento com o passado, né? Nessa tentativa de rompimento com o passado. E aí a gente tem, na verdade, nessa peça, todo mundo como um produto dessa ideia do americanismo, né? Dessa mitologia do passado. Eles se encontram no presente, mas é o passado que está literal e metaforicamente fincado ali no presente, empilhado, né, nas memórias, nos móveis, nos diálogos, na música, especialmente, né, nos objetos. Eu mencionei agora a própria esgrima, né, a cadeira de balanço do velho e tudo mais. Então, a gente tem essa coisa bastante presente aí na peça, né? E aí, só para finalizar, né, essa introdução, a gente pensa muito nessa questão. Essas reflexões, elas partem da esfera individual,
familiar e subjetiva, mas elas estão subordinadas à esfera maior, né, coletiva, externa, política e histórica. É como se, de alguma maneira, na peça, as personagens tentassem arrancar resposta daqueles móveis e tentassem buscar uma justificativa para a existência, para decisões tomadas, tanto tomadas quanto não tomadas, né? E o que a gente vê em última instância é como o dinheiro ou a falta dele moldou a vida, moldou a subjetividade, moldou os pensamentos e as ações daquelas personagens. Então, enfim, eu acho que a gente tem algumas coisas a falar da peça, mas só para finalizar, vou mostrar aqui. A gente tem críticas, né? A peça, o Gu pode falar um pouquinho mais, porque ele inclusive deu uma entrevista para o Globo. Eu tenho um daqui, eu vou compartilhar, o Gu pode falar, mas de maneira geral a peça foi muito elogiada por todos os lados, não só nesses grandes jornais, o Globo, o Portal o Globo, o Jornal o Globo, Folha de São Paulo. A peça estreou no Rio, aqui na Folha de São Paulo já se falava sobre ela. E bastante interessante, né? Vejam lá, na Folha, em era de conservadorismo, peças discutem a intolerância e os conflitos de relações. Então vejam, conflitos de relações, né? Ligado a conservadorismo, intolerância. Então, a peça, em grande medida, ela foi enxergada pelo que ela é, né? Isso está nos blogs também. A gente tem alguns críticos que estavam na estreia, escreveram muito sobre isso, o Gu pode falar depois, mas a peça recebeu elogio de todos os lados, e isso foi bastante interessante. E aí, aqui a gente tem algumas fotos, né? Algumas de ensaio, aqui da esquerda e da esquerda em cima, esquerda embaixo de ensaios, as outras da montagem mesmo, já estavam ali caracterizados, né? E interessante que a peça foi em arena, como vocês puderam assistir, né? Acho que isso traz um ganho gigantesco, né? Bem interessante. E, enfim, eu queria então abrir. Gu deve estar com saudade dessa foto, né? Bons tempos. A gente tem aqui a ficha técnica, né? Rômulo Estrela, Heron Cordeiro, Luciana Fávero, Glaucio Gomes e direção do grandíssimo Gustavo Passo. Enfim, a peça foi uma montagem muito legal, muito interessante, e a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então eu vou encerrar esse PowerPoint aqui, aí a gente abre para discussão. Pronto. Flávio, bem-vindo. Não vi você entrar. Gu, quer abrir a câmera? Já tá, né? Desculpe, Tiago, perdi meia hora da sua aula, mas infelizmente eu cheguei atrasado. Não, mas não tem problema, não tem problema. Ah, sim. Ouvi-lo é sempre um prazer, eu estou sempre aprendendo. Obrigado. Hoje a gente está com o Gustavo aqui, diretor do Preço. Oi, gente. Vamos lá, pessoal. Então, que a gente pode... vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat, não? Desculpa pelo som, eu troquei agora. Eu acho que esse aqui está um pouquinho melhor, né? Acho que é a internet, às vezes ela quica um pouco. Pode ser porque eu troquei 3 vezes de microfone, agora esse aqui está um pouquinho, acho que melhor. Mas tá bom, então tá bom. Vamos lá, alguém tem alguma pergunta, algum comentário em relação à montagem? Pode abrir o microfone, perguntar direto, quem não quiser pode escrever aqui. Tem algum comentário, alguma questão? Tiago, eu posso falar uma coisa? Pode, claro. É só um sentimento Uhum. de assistir tudo isso e toda a história da peça, todo o contexto, e lembrar do nosso trabalho. Eu queria dar um depoimento para vocês. Tem que ter muita coragem para pegar uma obra que foi escrita tanto tempo atrás,
e jogar ela numa sala de ensaio e ter como caminho o conceito que é o nome da companhia, que é a epigenia, que é a transformação de um corpo em outro corpo, sem que ele perca a sua forma primitiva. Nada mais é do que você pegar uma música do Chico Buarque e tocar um rock and roll pesado e passar assim mesmo a mensagem. Por que eu falo sobre coragem? Porque a gente, não com o Preço, e nem com, muito menos com o Mamet, porque eu cheguei a ouvir de uma crítica respeitada aqui do Rio que ela não conhecia a obra do Mamet, ela não podia criticar, fazer uma crítica da peça por essa falha, né? Mas eu tive uma experiência. O que eu estou tentando dizer para vocês é que O Preço não é uma peça tão conhecida, pelo menos no Rio. Os 3 Mamets que eu montei também não eram, mas eu montei a festa de aniversário do Pinter. E essa sim. E as pessoas ficaram muito bem chocadas. Aonde eu estou querendo chegar com vocês? Na dramaturgia, que é necessária. É necessária uma nova dramaturgia em cima da dramaturgia desses gênios, porque a gente não vive na época deles e a gente precisa ter coragem de não levar para a cena. Não é respeito. Respeito é você cortar coisas que são mofadas e antigas. É você entender o mundo que você vive, ágil. Isso é o respeito pelo autor. E levar para a cena um espetáculo tão ágil quanto aquele que foi feito na década que ele escreveu. É exatamente o que falam do Shakespeare. Em 1500 e muitas bolinhas, as pessoas falavam daquela com os como é? As decassílabas, né? Era normal você ler uma poesia com tranquilidade, de uma forma popular, né? Você ia para a praça fazer um Shakespeare e ganhar uma galinha em troca, um pouco antes na Comédia dell'arte. Enfim, as pessoas tinham acesso àquela informação. Eu costumo dizer, por exemplo, que O Preço não tem censura, mas existe uma indicação intelectual, né? Garotos de 12 anos, 14, não vão aguentar 1h40 de 4 atores sem... Não tem nem mudança de luz o espetáculo, não sei se vocês perceberam isso, sem 6 mudanças de luz só o espetáculo e 2 músicas. O resto é só ator em cena falando. Enfim, esse foi o meu rap aí inicial. Porque eu fiquei mexido com tudo que eu ouvi, assim. E essa história, né, da mudança de luz e muitos diálogos, né, é o que faz com que as pessoas tenham essa leitura de algo chato, né, quer dizer, como você como diretor, o que deve ser feito para que essas coisas não pareçam datadas? Existe alguma metodologia na sua direção que seja constante, por exemplo, em relação ao Mamet, em relação ao Miller, para deixar mais dinâmico? Um método, Gustavo? Posso te dizer que o Mamet, eu ter dirigido a trilogia foi Eu já vinha há algum tempo atrás estudando a fragmentação de textos clássicos. Não era um estudo muito profundo, mas, por exemplo, eu tenho muita vontade de montar Solness, o construtor, do Ibsen. Mas aquilo não tem a menor condição de ir para o palco do jeito que foi escrita. Aquilo ali precisa de uma modernidade, de muitos cortes, de fragmentação. O que é fragmentação?
A obra do Mamet, para mim, é a obra mais perfeita, a melhor peça que eu já dirigi em termos de dramaturgia e de horizonte para um diretor e para os seus atores, se chama Oleana. No Oleana é a peça que mais tem reticências que eu já vi na minha vida, e menos rubricas. Ali é uma aula de como uma conversa se dá hoje em dia. Porque numa conversa, se você for transcrever um bate-papo, o cara que for passar para o computador, ele vai enlouquecer. Porque a gente está falando aqui... Bom, aí eu lembrei que a ponte lá... Sei lá, aquela ponte que a gente passou... Bom, mas aí eu estava falando... O que me lembrou a ponte foi aquele cara que a gente estava falando sobre a dramaturgia. O cara vai transcrever isso que eu falei agora, essa maluquice, ele não vai se encontrar. E a dramaturgia fragmentada é muito feita disso, de fragmentos. Então, você precisa pegar isso como exemplo, fragmentar o que é uma novela com gorduras e poder tirar só o suco e a essência para levar para a cena. Foi um trabalho... O ator que fez o judeu... O Salomão? O Salomão, o Glaucio, Uhum. é um baita ator, um grande amigo meu, um grande ator, tem uma história enorme, quantidade de peças que esse cara já fez é muito grande, e ele não tem a idade do Salomão. O Salomão tem 90 anos, se eu não me engano. Ele tem 53. E eu não fiz ele fazer a peça, eu não coloquei ele com 90 anos. Não me interessava isso. Isso é um exemplo. Porque a relação dele com o personagem, com os personagens, eu falava isso muito para ele, é muito mais importante do que uma quase farsa, que o personagem é quase farsesco. Eu nunca colocaria o Danny DeVito para fazer, a não ser que o Danny DeVito deixasse que eu fizesse o que eu fiz. Porque como o Glaucio não é um ator antigo, ele deixou, mesmo assim, por ser muito experiente, morria de medo. Tem certeza? Você está tirando características do personagem. Essas características, elas só servem para as pessoas rirem, e rirem, e rirem, e rirem. A gente está deixando suficientemente boa dose de coisas engraçadas para que não atrapalhe a peça. A minha peça fala sobre a relação de dois irmãos. E aí eu vou acentuar para vocês. A minha peça, não a do Arthur Miller. E assim, desrespeitando ele, como eu acabei de desrespeitar, eu levo à cena o que há de melhor do preço do Arthur Miller. Isso, quer dizer, quando a gente fala alguma que o microfone Está falhando. Tiago, eu vou te sugerir para desligar a câmera, para o som melhorar, e porque a sua imagem também está bem ruim. É a conexão aí hoje. Vou desligar, peraí. Nós conhecemos e te amamos, não precisa aparecer. Tem uma pergunta aqui da Renata. Isso. Ô, Agenor, aí eu vou respondendo. Eu vi que é bem característico das peças que você dirige, você trabalha com poucos personagens. Eu queria saber se existe algum motivo por isso e se aceitaria dirigir com mais personagens. Eu também agradeço pela oportunidade de assistir. O preço, Renata Harumi Cruz. Renata, eu amo elencos enormes. Eu montei um espetáculo... Você pode dar uma olhada no site da companhia, até botei aqui. Eu amo espetáculos com 20 personagens.
Nossa Senhora, como eu gosto. Eu amo ópera, eu sou louco para dirigir ópera. Então, é só uma coincidência, assim. Eu vou dirigir o Alienista, por exemplo. Tem vários, são 12 no elenco para o ano que vem, já está certo. Eu dirigi um espetáculo meu chamado Garagem, que tinha 19 atores em cena. Um outro espetáculo meu tinha 17 em cena, chamado Ariano, em homenagem ao Ariano Suassuna. Mas eu posso te responder, eu gosto de poucos personagens também, porque é outra pegada, assim. Você se concentra mais, você... Geralmente, por exemplo, te dei 2 exemplos que a dramaturgia era minha. Eu não chego nem perto do Mamet e do Arthur Miller, mas a ação de espetáculos grandes, e geralmente meus, e eles são autorais, é mais importante do que o texto, a dramaturgia, por exemplo. O motivo, né, o assunto é mais comovente, é mais mobilizador do que a história de 2 irmãos. Tem uma outra coisa também, uma humildade. Eu escreveria uma peça com 2, 3 personagens, escreveria, mas tem tanta peça boa com 2, 3 personagens que eu prefiro dar vazão a elencos grandes quando eu escrevo. Então, acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi. Legal, Gu. Tem um comentário do Jonathan: o Liana de vocês foi incrível mesmo, saí desconcertado com o ritmo e o trabalho dos atores. E a Adriana, você quer falar, Adriana? Nenhum deles tem idade dos personagens? Não, tem sim. Eu Fala, gostaria Adriana. de comentar, então, vou até abrir aqui. Vamos lá. Bom, primeiro, né, gostaria muito de ter a oportunidade de ir para São Paulo e ver as suas peças, porque eu estou morando em Tocantins já faz 7 anos. Eu sou do Rio. Mas eu vivi em São Paulo, né? Fui da USP como o Thiago, então eu fui muito a teatro, né? Cheguei a ver vocês e tudo mais, mas não vi o preço, né? E aí, assistindo aqui e lendo a peça novamente, eu fui... Não é que você vai cotejando, né? Eu primeiro vi a peça e depois eu peguei para ler novamente. Eu falei, olha, mas que interessante como ele fez uma recriação after, né? Como muitas vezes a gente fala, né? Não chega a ser uma nova peça, mas ao mesmo tempo é. Como você explicou agora, tem o que você queria trabalhar, não é? E que toda montagem é uma nova criação, e a gente precisa entender isso, porque muitas vezes as pessoas vão assistir, né, que não tem essa visão, vai assistir e falar, ai, mas não seguiu o texto, né, mas o diretor é um criador também, né. E aí, como você e o Thiago falaram da tradução, na verdade foi o Thiago, mas vocês falaram da tradução, aí eu queria que você falasse um pouquinho desse processo de não deixar rabinhos, né, de que não tem, de que ela não aparenta, e não tinha 49 anos, né, vamos combinar lá no palco, que o Victor não tem os seus 53, acho, né, que na peça ele fala, não, quando eu terminasse aí, e eu ia ter 50 Adriana, eu não tenho a menor ideia... 55, né, mas porque eu sentia que não, eles são mais novos do que os atores na peça, mas não tem problema. Não tem problema nenhum. Vocês foram tirando essas possibilidades de eu vou ter 100 anos quando eu terminar, porque não interessa, você foi limpando esses rabichos, né? Olha, eu vou te dar um exemplo muito, mas muito bom para isso. Eu dirigi uma peça do Anthony Schaffer chamada Sleuth. Eu não sei nem falar direito isso. É um termo
não tem tradução, é tipo detetivando, não é investigando, é o ato do detetive investigar, sleuth. E foi com o Marcos Caruso, a gente batizou de Em Nome do Jogo. Essa peça, na primeira cena, ela tem 4 nomes de cidadezinhas e estradas inglesas. É uma coisa assim, oi, que bom que você veio, você pegou a estrada de Grandford, e aí virou na esquerda em St. Lears, e aí passou pela cidade de Stratford. Olha, depois de 30 segundos, o público ele está ainda lá na estrada de Stratford e mal chegou na casa de Vile Rasraskar. Isso tudo se chama ruído. Se eu ficar colocando data e idade, e quando, e aí vai, e não sei o quê, não tem nem cenário a peça. A peça só tem cenário porque eu fui obrigado a botar. Porque tinha que ter uma harpa, tinha que ter pelo menos algum lugar para os atores sentarem, porque senão ia ficar difícil, porque era muito texto. E aí eu arrumei uns lugares para sentar. Tinha que ter uma cadeira de balanço. Só tem no palco o que realmente tinha que ter. Porque o resto dos móveis está tudo no porão. Olha o que eu fiz com a peça. Isso, exato, né? Outra coisa que a gente observa é que ficou fantástico. Para quem encher o palco de quinquilharias, né? Eu não tinha nem dinheiro para isso. Imagina, né? Então, não, foi excelente, fantástico. Eu estava assistindo com o meu marido, e o meu marido trabalha mais com cinema, né? E eu com teatro. Uhum. Mas daí eu estudo o texto e ele também, né? A gente é da área de letras, sociologia. E eu ficava apontando para ele, olha, você está observando isso? E ele, você está observando? Porque trabalhou assim, limpou isso, mas está focando mais na característica do personagem, no embate. E ficou, nossa, muito... eu escrevi uma coisa aqui, para mim é muito importante, eu gosto muito de trocar, para mim, isso que a gente está fazendo hoje, para mim é teatro. A minha sala de ensaio é feito disso que a gente está falando, por exemplo. Então, e o Thiago sabe muito bem disso. Você me chama para qualquer coisa porque eu quero, porque para mim é estar fazendo teatro. E eu não faço teatro há 1 ano e meio, né? Então, enquanto eu ouvia o Thiago e eu sabia que a gente ia falar sobre isso que a gente está falando agora, eu escrevi uma coisa que olhar para o texto com o seu sentido maior, como reparar as arestas, jogar fora as gorduras, o mofo, e conseguir partir para uma dramaturgia moderna, que é a dramaturgia fragmentada. A base histórica, olha a agressão que eu vou causar aqui para vocês, hein? E para o Thiago. A base histórica em que a peça foi criada deve ser jogada no lixo para verificar se o que fica é emoção, ação cênica, contundente, diálogos e cenas que mobilizam humanamente o público de hoje. O ser humano pode colocar qualquer tecnologia na frente dele, qualquer uma. Ele sempre vai gostar de um embate dramático, inteligente e com conflito poderoso. O Mamet não engorda as suas obras. É uma grande lição de como enfrentar um texto prolixo, antigo, pela frente. Muito bom, muito bom. Eu acho que esses desafios, né, da história, quer dizer, numa das aulas, o pessoal perguntou, né, por exemplo, a gente trabalhou com uma peça que falava sobre macartismo, né, e aí a pergunta era, mas e a pessoa que não sabe o que é macartismo, né, como é que fica? Então, talvez, né, pelo que você esteja falando, né, por essa linha, o que importa de fato é, a gente sabe que o fato histórico ele está calcado ali, ele está embasando a ação dramática e tudo mais, mas o que interessa é, digamos, a essência dramatúrgica, é isso que você está dizendo, certo, Gu? Exatamente.
Entendi. Eu vou dar um outro exemplo para vocês que o Thiago sabe disso. Eu procuro colocar o texto uma tradução mais interessante possível até o início dos ensaios. Depois que eu começo a ensaiar, eu não quero mais saber de tradutor perto de mim. Nem de autor. Por quê? Porque eu, dentro de uma sala de ensaio, eu vou estar trabalhando com o ator para que ele comunique uma ideia. Eu não quero... por isso que tem essa linha tênue e esse comentário que eu faço sobre desrespeitar o autor. Teatro é ação, gente. Nem que seja ação interna. Nem que seja, não. Principalmente ação interna. Então, e eu vou dar um exemplo, mais um exemplo. Olha como a gente é fragmentado. Eu já estou pulando, né, de galho em galho. Quando fui pular do galho, caí dele. Me perdi. Bom, de qualquer forma, o que você a fragmentação, ela acontece, mas a ciência se mantém, basicamente. Lembrei. Eu, gente, o exemplo que eu ia dar, eu, como diretor, eu não ensaio olhando para o texto. A partir do ensaio de cena, tá? Leitura, não. Mesmo assim, leitura, às vezes o ator já está na página 60, o elenco está na 64, meu texto está virado na 21. Por quê? Porque o meu papel é ouvir uma história que está sendo contada. Os conflitos, os encontros, os desencontros, as emoções, a maneira com que o espectador vai receber. O teatro se faz de 3 pilares. Uma ideia, o teatro não, há todas as artes. A ideia, como você passa essa ideia, né? O que é a ideia e como você passa. A ideia, né? A história que você quer contar. Como você passa ela? Numa pintura, numa escultura, num filme, numa peça de teatro. E aí, o terceiro pilar, que é o público. A obra de arte, quando ela é constituída, construída, feita, a partir de uma ideia, ela só se finaliza quando alguém olha para ela. Quando alguém se senta numa plateia, ou num cinema, ou vai ver uma exposição, ou um quadro, né, fotografias, enfim. Então, o teatro ele é feito, ele só existe quando você coloca aquela peça em cartaz. Então, o nosso trabalho de cena não pode ser interrompido por uma religião literária, de um compromisso textual, porque o cara escreveu assim, é preciso respeitar a métrica. Não vou respeitar a métrica, não. Vou respeitar o espectador que vai sentar lá e vai assistir uma história e quer se emocionar, e quer rir, chorar ou não. E aí, assim, resumindo, eu vou estar respeitando o autor e a ideia dele. Principalmente porque esse cara escreveu essa peça em 1968, com todo o contexto histórico. Eu não estou em 68, eu não tenho que compreender o contexto histórico. Eu tenho que ler a obra e ver que aquela obra ali fala da relação de 2 irmãos. É isso que me interessa. Eu não vou montar Otelo do Shakespeare se eu quiser falar do Iago. Eu vou estar cometendo um grande equívoco. Eu quero falar do amor poderoso que aquele cara sente por aquela mulher. Porque se eu fizer isso, eu vou estar falando do Iago de uma forma absurda, que é como é inteligente aquele personagem.
O Iago é só um cara que queria um emprego melhor. O dramaturgo que mais me desafiou foi o Mamet. Eu ia ler a próxima, o Mamet. Por quê, Gu? Porque ele é um presente, o Oleano é um presente. É uma aula, é um presente, eu já falei aqui, é um presente para qualquer diretor, para qualquer ator e para qualquer atriz. É um grande presente, porque é um universo aberto para a criação. Totalmente aberto. Enfim, é muito... Vou falar uma coisa aqui. Eu vi o filme do Mamet, né? E eu não gosto nem um pouco. A direção é dele. O Oliena foi dele também? A direção é dele, com William Macy. É. Tem no YouTube. É muito careta, assim. É a época, gente. É a época. Bom, muito bom. Aí a gente tem mais uma pergunta, uma curiosidade. Se a peça fosse no palco italiano, ao invés de... essa é uma coisa que eu também ia te perguntar isso. Se fosse no palco italiano, ao invés de arena, o que poderia ser transformado, ou o que você acha que seria muito diferente, ou, enfim, em termos do palco em si? Você acha que teria um ganho maior, ou como é que seria essa relação? Se fosse no palco tradicional? Olha, tenho duas respostas. A primeira é uma emocional, que eu sou muito passional, né? Então, a primeira é, por favor, me livre disso. Eu não queria nem pensar nisso. Não queria estrear no palco italiano. Eu gosto de arena. Eu nasci para arena. Assim, eu me descobri na arena. Os Mamets, eles são feitos em corredor. Sou completamente apaixonado por teatro na cara do público. Completamente. Eu acho que o palco italiano ele é feito para determinadas peças onde a ilusão ela é necessária. O meu infantil, que é para todas as idades, que é o Casa Caramujo, que fala sobre morte para criança, ele é impossível ser feito num palco italiano, porque eu me utilizo de técnicas de teatro de boneco que não dá para... Precisa da ilusão do teatro. O meu teatro, principalmente o meu teatro humano, né? Porque a Epigenia é uma companhia humanista. Os nossos espetáculos, eles são muito verdadeiros em relação... O ator ele tem que estar muito em cena, ele tem que estar em cena. E o teatro italiano permite que o ator se desligue sem que o público perceba. Não sei se tem atores aqui, deve ter. Não sei se vocês sabem disso ou já passaram por isso. Vocês sabem que vocês podem cochichar, inclusive, para um ator sem que o público perceba. Vai para lá. Se você fizer isso num teatro de arena, ali com o público ali, nas peças que eu dirigi do Mamet, não tem como você fazer isso. Você já imaginou o trabalho do Rômulo, um ator que fez poucas peças de teatro, a dimensão do preço para ele? A gente é muito, muito, muito amigo, assim. Se eu tenho uma coisa na vida que eu posso me sentir feliz, é o tamanho do respeito que eu tenho dos atores que eu dirijo. Esse cara, que é um garoto, é um menino, ele fica em cena 1h40. E ninguém esperava que ele fosse dar conta de um espetáculo desse tamanho,
com essa densidade, ele conhecido como um galanzinho de novela das 7. Mas isso não é nada demais, é só trabalho, tá, gente? É amor, trabalho e certeza de se contar a essência da história. Sem se deixar seduzir pelo Salomão, por exemplo. E o Salomão está lá. O Salomão é muito maior do que vocês viram. Quando o Glaucio ficava um pouco tenso com o que eu estava fazendo, porque eu cortei mesmo, e a gente enxugava. Quando às vezes dava um pouco de preocupação, porque ele nunca tinha sido dirigido por mim. A gente se conhece desde 1994, sei lá, mas ele nunca tinha passado por um processo comigo. Eu falava para ele, eu sempre lembrava a ele uma história que é muito, muito conhecida, de 90% das pessoas que viram a montagem da Eva Vilma, que a Eva Vilma e o Carlos Zara fizeram, 90% das pessoas, talvez mais, você pergunta, você lembra daquela montagem que foi feita no Teatro Glória do Preço do Arthur Miller? Lembro. O que você lembra? Eu lembro do Salomão, o Rogério Frois fazia maravilhosamente bem, ganhou todos os prêmios. Não. O Paulo Gracindo ganhou todos os prêmios. Você lembra dos outros personagens? Você lembra dos atores? Não. Mais de 90% não lembravam dos atores que faziam o Vitor e o outro personagem, que eu agora esqueci o nome. O Walter. O Walter. Só lembram do Salomão, porque o Paulo Gracindo fez. Mas quem estava do outro lado era o Carlos Zara e a Eva Vilma, gente. Mas não adianta. Era só... E ia ter uma montagem em São Paulo com o Fúvio Stefanini, e é isso, porque as montagens nascem desses clássicos assim. O Fúvio vai montar o Preço. Todo mundo sabe o que ele vai fazer. Vai fazer o Salomão. E você acha que o Fúvio Stefanini vai deixar o texto ser cortado? Ele vai fazer a peça para fazer o Salomão. E a peça é absurdamente desconfigurada se você montar ela hoje em dia com o Salomão do tamanho que ela é. Não sei na época, eu também não vi a montagem do Danny DeVito, mas eu sinto medo. Chega a me dar arrepios. Por isso, resumindo, por isso que eu comecei com a palavra coragem. Com o sentimento e com né? Não é a palavra só, é o estado, né? Você precisa encarar com coragem e ousadia. Muito bom, muito bom. Com relação à montagem de Nova York, foram necessárias algumas alterações textuais também, porque a gente tem referências a, né, os irmãos Benjamin, que na época eram, né, poderosos e tal, né, dos avaliadores de imóveis e tal. Então, houve também algumas alterações com relação a essa montagem. Muito bom. A gente tem uma outra pergunta do David, né? O David, ele fala sobre o cenário, fiquei bastante instigado pelos tapetes, inclusive pelo desenho feito com eles, tendo um círculo no meio do palco. Você poderia falar mais sobre essa escolha para o cenário? O tapete, coisa mais linda do mundo, obrigado por ter falado sobre isso, eu tenho um orgulho, nossa, como eu sou feliz com esse cenário, muito feliz. Porque, gente, tudo isso que eu falei resulta nessa cenografia limpa, enxuta, que, porém, apesar de ser limpa e enxuta, é de uma força simbólica imensa. O que são tapetes persas, rasgados e costurados?
é história história de uma família, né? Tapete persa é antiguidade, né? É museu, né? Eu lembrei daquela frase, antiguidade é posto, né? É memória, né? A Adriana está colocando aqui, é isso, é memória, é família, né? É história de família, 100 anos de solidão, e a ideia de recortar e costurar. Eu dou graças a Deus de ter feito essa peça quase sem dinheiro nenhum, porque eu não ia ter a ideia dos tapetes costurados. Muito bom, muito bom. Depois a gente tem a Renata. Qual o maior desafio na peça de O Preço? Acho que o desafio para montagem. Foi a cenografia. Foi a cenografia. Foi a quantidade de móveis que o autor coloca em cena e poder contar essa história. Foi desafio, não. O maior desafio é contar essa história seca do jeito que a gente contou. Esse é o maior desafio. O maior medo, botando os dois meio que juntos, foi meter a mão nesse cenário e fazer, por exemplo, o Salomão falar, porque isso é quase uma agressão. Você fazer o personagem dizer num caderninho que ele acabou de passar por uma sala com todos aqueles móveis que estão na rubrica do Arthur Miller escrito. Vem cá, aquele criado mudo que está lá embaixo, aquele espelho, aquilo tudo que está lá embaixo é para vender? Gente, isso é de uma arrogância, de uma empáfia, de uma ousadia e de uma coragem muito grande. Pois é. Bom. Depois a gente tem comentários, né? O David fala excepcional do Rômulo. A mão ainda, né? Ali no final ele fica, aliás, o tempo todo, né? Ele está mediando aquilo, a memória. O David agradece por essa partilha, né? E a Adriana colocou ali, exatamente, envolvido, refletir muito o fato de quererem absolutamente. Você está me fazendo me lembrar, inclusive, do processo de ensaio, como foi muito difícil. Por isso que eu citei para vocês em relação a medo, né? E medo é um sentimento que eu sinto bastante quando eu dirijo. Não tenho o menor problema sempre digo isso, porque eu não sou um autorreprodutor, eu não sou uma máquina reprodutora de uma obra. Eu posso ser, se essa obra me der, como o Mamet me deu no Oleana, uma obra perfeita. Eu só fiz dirigir, apesar de ter que ter feito um trabalho de tradução muito intenso para que ela chegasse hoje de uma forma palatável e que as pessoas entendessem cada fala. Eu tenho esse compromisso. Todo mundo tem e deve entender tudo. E eu sou muito chato com isso em ensaio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou fugindo aqui, Adriana, eu sei que eu estou fugindo. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Race foi um desafio muito grande, porque é um texto muito americanizado, muitas referências americanas. Então, tinha uma cena, e eu ficava olhando para a cena, conforme eu falei para vocês, eu não fico com o texto.
eu tenho sempre um assistente para dizer, porque o ator está lá com o texto estudado, né? Às vezes o cara pula meia página. Aí o assistente me fala, olha, ele pulou meia página. Eu falei, opa. Eu não senti falta. Acontece isso muito. Mas vamos ver o que está sendo dito aí que você pulou. Não pode pular. A gente tem que falar sobre isso. Eu trabalho muito assim. Então, o que está sendo... Espera aí que eu me perdi um pouco. É muita coisa. O ator fala um texto... Não. O ator está falando um texto lá no Race e eu... Vem cá, você está me falando isso? Eu não entendi tudo. Você pode me explicar o que você está falando? Aí o ator para a cena e me explica. Olha, esse texto é isso. Ok, ótimo. Então vamos sentar aqui agora e vamos fazer com que esse texto seja isso que você está me contando, porque agora eu entendi. Então o trabalho, por isso que eu falei do tradutor, o trabalho com o texto, gente, do diretor que eu sou, ele é muito intenso em relação ao que vai chegar no ouvido do público. Se eu, por exemplo, aqui tem uma grande diferença entre o texto traduzido e o texto que vai chegar no ouvido do público. É muito importante que o autor traduza para o espectador o que aquele autor está dizendo de verdade, e não que isso chegue no ouvido do público com algum tipo de deficiência ou ruído, que normalmente é como a gente chama. E que é como eu chamo. Eu estou assistindo o meu ensaio, porque eu assisto o meu ensaio. Eu dirijo os atores assistindo eles. Por isso que eu não olho para o texto. E aí, quando acontece alguma coisa, eu paro a cena e falo, eu não estou entendendo. Tem algum problema nesse texto que você está dizendo. Não está claro. Vamos melhorar essa palavra? Porque isso é fundamental, principalmente nos dias de hoje. Muito bom, Gu. Então, acho que esses são os comentários, né, mais gerais. Você tem mais alguma consideração final, Gu? Mais algum comentário, alguma coisa que... Não, se alguém tiver alguma pergunta, estamos aí. Se alguém tiver... vamos ver, mas eu acho que o pessoal já cansou. Bom, eu não cansei, eu por mim ficava um tempão, mas só desse comentário. O que eu tenho para dizer, Thiago, é que aqui um paralelo com você, eu e você, nas nossas conversas. Para que vocês saibam, o meu maior problema em fazer um mestrado é sobre tudo isso que eu falei para vocês. O meu estudo é sobre tudo isso que eu falei para vocês. E a dificuldade de expor isso, essa modernidade, essa contemporaneidade de se enfrentar um texto desrespeitando o autor, entre aspas, para que ele vá para a cena com a sua essência mais pura, que no caso do Preço é a relação de amor e desamor desses dois irmãos. Exato. Que é o próprio conceito de epigenia, né? Exatamente. Muito bom. E você está com algum projeto futuro? Como é que estão os seus cursos, projetos? Eu estou criando uma pesquisa hoje de teatro imersivo, que está no início. Estou dando um curso de interpretação, de artes cênicas, na verdade. Está aberto, se vocês quiserem fazer. É um curso... Eu abri um curso social, porque, na verdade, a verdade mesmo, é que eu queria falar de teatro. E aí eu
eu tenho um curso que eu dou que é caríssimo e não tem o menor sentido dar esse curso. Aí eu resolvi dar um curso social. E aí estou divulgando ele. Vocês podem entrar no site, se quiserem. O valor é social, mas está aberto para todo mundo. Legal. Eu vou botar o site aqui para vocês. Eu acho que eu te mandei, não mandei, Thiago? Você passa para o pessoal, se eles quiserem. Existe um site, Casa Kuznets, que o Thiago vai passar para vocês, que fala um pouco da minha metodologia, como eu uno o Eugênio Kuznets, que foi um discípulo do Stanislavski na análise ativa, e os ensinamentos do David Mamet, como eu uno esses dois, que aparentemente eles são paradoxais, para dirigir atores. E tem um pouco lá de teoria, muito pouco, é uma leitura super tranquila e rápida. E eu tenho um desejo de ter uma casa chamada Casa Kuznets de verdade no futuro, e a pandemia me possibilitou botar um pouco no papel essas ideias. E eu vou dirigir o Alienista e estou sempre procurando um bom texto. Muito bom, muito bom. Bom, Agenor, acho que é isso. Você quer fazer algum comentário, Agenor? Não, estou apreciando aí a exposição do Gustavo, a forma de trabalho, e aquele personagem do Salomão, ele tem uma característica, Gustavo, ao mesmo tempo o caráter cômico e a malandragem dele, né, para poder engabelar e fazer o menor preço possível. Ele é judeu e ele, na verdade, tem 90 anos de inteligência, né? Exato. E, afinal, em última instância, o preço ali não foi nem o que importava, e sim o conflito, a relação entre os irmãos, né? Eu cheguei a pensar em dar o nome dessa peça de A Herança, mas é um nome muito feio. Mas foi bom não ter colocado, apesar de que herança é uma coisa que se aproxima mais da relação dos dois irmãos do que o preço. Sim. Herança se aproxima mais da história que eu contei do que a história da peça, que é o preço, onde o Salomão é um personagem muito maior, e vocês viram isso, quem leu o texto viu. Verdade. Obrigado a vocês, gente. Foi um prazer. Obrigado pela presença, foi ótimo, o pessoal gostou muito. Tiago, suas considerações finais também, última aula do curso. Pois é. Gu, tenho vários elogios aqui, eu coloquei o site, eu acho que está certo, né? casakuznets.art, né? Isso, exatamente. Tá, ele já está lá. Se você quiser colocar o seu e-mail aqui no chat, de repente o pessoal, né, quiser perguntar alguma coisa, ou o Instagram, sei lá, né? Essas redes sociais. Com relação às considerações finais, espero que vocês tenham gostado, né, do curso. Foram 7 aulas, né? Eu liguei a câmera aqui, espero que não trave de novo. Enfim, gostei muito da participação de vocês, do envolvimento, e espero ter despertado o interesse aí pelo Miller. Como eu falei no começo do curso, né? Ele é um dramaturgo muito conhecido, mas ele não é muito conhecido pelo que ele faz, né? Pelo que ele realmente faz. Então, enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu posso deixar meu contato também, quem quiser me adicionar nas redes sociais, tal, a gente mantém contato, quem tiver dúvida, enfim, a gente vai conversando. A maioria tem meus contatos aí, mas de qualquer forma, o Agenor pode passar depois também. Mas queria agradecer a todos pela presença, especialmente o Gustavo, grande diretor, e depois de tudo que nós passamos com a peça, né, isso está documentado na minha tese de doutorado, nós fomos vítimas de um golpe por conta do assessor do Miller, que vendeu a peça em duplicidade, nós fomos obrigados a cancelar a temporada, e enfim, né, Gu? Esse drama aí tá documentado, e coisas do capitalismo, né? Pagamos o preço,
né? Tivemos que pagar o preço. Mas essa peça vai voltar, tenho certeza. Tomara, tomara. Vai voltar. Gente, acho que é isso. Sim. Muito obrigado, então, Gustavo. Obrigado. Valeu, professor Thiago. Valeu, professor Agenor. Excelente Obrigado. curso. E Obrigado, convidar Gustavo. todos e todas para o novo curso da Fagulha, que é sobre o Tennessee Williams, o Fúvio e o Luiz Márcio. Muito obrigado, excelente semana aí a todos e até uma próxima vez aí. Tchau, Valeu, tchau. gente. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Tudo Thiago. bom. Obrigado, Bruno. Obrigado, Obrigado. Gustavo. Obrigado a vocês. Obrigado, David. Tchau. Obrigado, Renata, e a todos e todas.